Saudações, galera, aqui quem fala é o professor Heitor Victor. Eu sou professor de língua portuguesa, mas hoje a gente vai falar de redação. Na verdade, a gente vai aprimorar aí o nosso repertório para tratar da redação, porque algo fundamental para você escrever bem é você saber o que você vai escrever. Então, a gente tem aí uma série de videoaulas que trata de temas que podem cair no vestibular, para a gente analisar um pouquinho aí a abordagem que a gente pode fazer acerca de cada um deles. Procurando definir situação-problema e, claro, alguns caminhos argumentativos que você pode tomar. Vem comigo que a gente certamente vai abrir horizontes aí acerca de um tema específico. E o tema de hoje é esse que está aí: as novas relações de trabalho na era da tecnologia. Lembrando que esse tema ele é específico, mas a gente está falando aí de trabalho, tecnologia e inovação. Isso tudo, como temas gerais, podem ser pensados à medida que a gente faz o tema específico, para que, mesmo que não caia exatamente com esses termos, você possa ter noção do assunto geral para tratar em outros temas específicos que podem vir a cair. Então, fique atento aí sobre a questão trabalhista no mundo, as novas tecnologias e a cultura do empreendedorismo e da inovação. São os assuntos que iremos abordar. E como eu sempre falo, a primeira coisa que a gente faz é questiona o tema. A gente precisa questionar para ver aí o que a gente pensa sobre esse tema. E a pergunta óbvia que surge é: será que com o avanço da tecnologia nós teremos novas relações de trabalho? A gente sabe que já passamos por isso em um momento na Revolução Industrial, que gerou o ludismo, que foi aquela revolta contra as máquinas, né? Vamos quebrar as máquinas porque elas tiram os empregos dos homens. A gente acha engraçado, mas a gente vive algo parecido nos dias de hoje. A tecnologia, a inteligência artificial vem ocupando cada vez mais as vagas, as funções, e as pessoas que não têm uma qualificação profissional mais apurada acabam ficando fora do mercado de trabalho. E o mundo vive uma crise trabalhista, uma crise de desemprego. Grandes nações, como os Estados Unidos, por exemplo, já sofrem com o desemprego. Então, a gente vai responder da seguinte forma: sim, o advento da tecnologia ou os avanços tecnológicos modificam as relações trabalhistas. Não ouso dizer que acabam ou vão encerrar ou vão prejudicar, assim como no ludismo a gente seguiu por outro caminho, mas certamente modifica. Então, a minha resposta aí para vocês é que sim, as relações devem mudar em razão do que a gente tem aí de informação histórica. E uma informação muito relevante é a de que algumas profissões devem, de fato, deixar de existir. São profissões que serão ocupadas pela tecnologia, pela inteligência artificial, pela automação dos robôs. Então, essa lista que eu trago para vocês de profissões que devem deixar de existir foram publicados aí pelo site Exame, numa matéria, que nos dá algumas dicas de para que caminho o mercado de trabalho e o mundo trabalhista vai seguir. A primeira delas é o piloto de avião. Eu acredito, segundo o site Exame, que entre 25 e 30 essa profissão deixe de existir, imaginando que hoje os aviões de alta tecnologia já fazem tudo sozinho. Você não precisa mais deles para decolar, para pousar e nem para navegar, para voar, melhor dizendo. O ponto é que, por segurança, que se mantém ainda o piloto, mas com a consolidação da tecnologia não será talvez mais necessário. O anestesista, idem. O anestesista é uma profissão de perícia, de cuidado, de precisão, e nada mais preciso que a automação mecânica. Então, em países de ponta, as cirurgias já são feitas por robôs. Então, a anestesia acaba se tornando mais uma das atividades mecanizadas. Acredito que em 25 deve deixar de existir. O analista de investimento, os algoritmos agora conseguem fazer cálculos muito mais rapidamente e mais apurados do que os homens. Por isso, em 23 já se acredita que já não existirá mais essa demanda, assim como o engenheiro de software, imaginando que os softwares já são autoconstruídos em muitos momentos. E com a popularização das ciências da computação, essa profissão específica acabou se tornando inócua. A gente tem aí a carreira do contador e do auditor. Também até 2030 se acredita, segundo o site Exame, que deve acabar
visto que os programas de contabilidade e auditoria já fazem isso de maneira automática. Headhunters e recrutadores do RH, acredita-se também, devem deixar de existir, visto que os algoritmos que conseguem colher dados, milhares de dados de cada indivíduo, já conseguem gerar padrões de resposta, padrões de comportamento mais refinados e mais apurados para uma boa contratação. Então, a gente acredita que essa profissão aí já está quase deixando de existir. Outras profissões que somem de cena ainda nessa década são o assistente jurídico, né? Esse indivíduo que faz aquele trabalho de enciclopédico, né? De enciclopedista, de colher informações, ele vai ser substituído facilmente pelas máquinas. Na verdade, já vem sendo substituído. O site coloca que já deve deixar de existir esse ano. Repórteres e jornalistas. Aqui pode haver muitas controvérsias, porque a figura do repórter e do jornalista ela não é estática. Mas muitas máquinas e inteligências artificiais já produzem notícias e artigos automaticamente. Eles já sabem os padrões de construção da matéria, os padrões linguísticos. Basta imputar o fato e ele gera a reportagem. Analistas financeiros estão aí junto com os contadores na mira, porque as máquinas e os computadores já fazem a contabilidade e a análise, colhendo dados via algoritmos de maneira mais precisa, assim como corretores de seguro e analistas de risco. Esses, certamente, já estão sendo substituídos pelos sistemas de análise de risco, que são muito mais eficazes e confiáveis. É possível também numa notícia entender como essas relações podem estar mudando. Nem tudo deixa de existir, muita coisa vai apenas mudar. E talvez mudar para melhor, como a gente vai ver nessa matéria que eu vou ler para vocês. O empresário Davi Neeleman, de 57 anos, fundador da Azul, sofreu um inesperado revés pouco antes de a empresa, hoje a terceira maior companhia aérea do país por número de passageiros, fazer o seu primeiro voo. Neeleman conta que ao montar a Azul em 2008, queria implantar um sistema inovador de atendimento aos clientes por telefone. Inspirado na experiência de JetBlue, uma das principais companhias aéreas dos Estados Unidos, também fundada por ele, Neeleman pretendia criar um call center remoto no qual os trabalhadores atenderiam às ligações da clientela em suas próprias casas. A proposta permitiria a mulheres com filhos pequenos, além de aposentados e estudantes, organizar a jornada de trabalho de acordo com a sua disponibilidade. Eles poderiam reforçar o orçamento familiar e Neeleman conseguiria reduzir os custos e, consequentemente, os preços das passagens. Seu plano, porém, não foi adiante, não apenas porque o custo das ligações telefônicas e da internet no país inviabiliza o esquema, mas porque a consolidação das leis de trabalho que regulamenta as relações trabalhistas não contempla o trabalho à distância. É uma pena, mas não conseguimos implantar o sistema no Brasil, diz Neeleman. E essa matéria nos mostra precisamente como que as relações de trabalho estão mudando e as leis, a demanda por novas leis, acaba aumentando. Essas mudanças, elas podem ser sim para melhor, imaginando pessoas que não poderiam trabalhar fora de casa e com uma nova organização e uma nova legislação, além de novas relações com empregadores, poderiam facilitar o processo, conseguindo aí uma graninha extra aí, fazendo com que os serviços se tornem mais baratos. O problema é que há um perigo com isso tudo. O perigo da desregulamentação das leis trabalhistas e você deixar muitos profissionais sem nenhuma segurança, né, sem nenhuma forma de resguardá-los frente aos seus empregadores. O que a gente vai ver na matéria que eu vou ler a seguir. Na primeira metade do século XXI, o mundo do trabalho está em ebulição. Os impactos das transformações provocadas pela automação acentuada e pela inteligência artificial ainda são difíceis de mensurar. As previsões vão de cortes de 10% a 40% dos empregos atuais. Uma situação, porém, já faz parte do presente. As tarefas sob demanda, tendência já batizada de uberização do trabalho. A carreira dentro de uma única empresa ficou para trás e as funções de média gerência estão desaparecendo num processo considerado sem volta. O designer Wallace Viana, de 50 anos, viveu 13 anos sob o regime de carteira de trabalho, nascido com a consolidação das leis de trabalho CLT, com horário fixo, férias e 13º. Atualmente, é empregado de si mesmo. Administra 4 contratos simultaneamente, convivendo com oscilação de renda de um salário mínimo a 5 salários.
Sou técnico, publicitário, contato, cuido da parte financeira e administrativa. Costumo oferecer um leque de opções para o cliente, como web designer, professor de design, cubro férias de profissionais da área. O trabalho pode ser com a carteira assinada ou não, depende do que vai aparecer, afirmou o profissional, formado em design pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.